Opa, estamos no ar com mais um Conect-nos, o nosso encontro onde a gente traz sempre assuntos da atualidade, assuntos que estão em alta, que têm relevância pra gente, pra nossa sociedade. Eu sou o jornalista Felipe Gabriel e, como sempre, estou acompanhado de pessoas muito especiais aqui no nosso estúdio, hoje para falar um pouquinho sobre um assunto que está aí sempre ao nosso redor, sempre presente nas nossas vidas, mas que às vezes a gente nem percebe. Vamos falar sobre cores. Para isso eu estou aqui com o Rodrigo Casteller, ele que é coordenador do LOD, o nosso laboratório de orientação em design, e professor do curso de design gráfico aqui da Unisatic. Rodrigo Casteller, muito bem-vindo, obrigado pela participação aqui no nosso Conect-nos. Obrigado, Felipe, uma honra estar aqui. Opa, estamos aqui também com Yuri Gomes, ele que é líder de conteúdo da La Moda e também designer formado aqui pela Unisatic. E Yuri, bem-vindo. E aí, galera, muito feliz de estar aqui, acho que a gente vai conseguir bater um papo bem legal. E também estamos aqui com a Patrícia Zanivan, que é designer da Portinari Ceusa Revestimentos Cerâmicos. A Patrícia também formada aqui com a gente, né? Patrícia, bem-vinda, obrigado pela participação. Obrigada pelo convite também. Gente, eu sei que as cores são elementos aí que trazem vibrações, que estão presentes no nosso dia a dia, e eu queria entender já de começo, assim, como que elas nos afetam. Como é que as cores afetam o nosso psicológico, o nosso corpo, enfim, de que forma que as cores nos afetam tão diretamente assim? Bom, Felipe, a cor, ela participa, como tu falou, do nosso dia a dia, né, da nossa vida. E as cores, elas funcionam como um sistema simbólico, elas simbolizam coisas que nos facilitam a comunicação. Então a gente usa da cor como um elemento de comunicação no dia a dia. E cada cor, obviamente, tem um significado, ela tem um porquê. Mas além disso, elas também afetam o nosso estado emocional. O nosso cérebro, quando ele entra em contato com essas cores, ele traz da sua memória, memórias boas, ruins, sejam elas quais forem, e nos causam sentimentos. Então a cor tem esse potencial de causar esses sentimentos. E sensações também. Ela pode estimular fome, ela pode estimular frio, calor, e assim depende de cada tipo de cor que vai ser usada na situação, no contexto. E aí já está diretamente ligada também à forma de consumo das pessoas, Sim, né, Casteller? exatamente. De que forma? Porque eu sei que... Eu já ouvi falar, por exemplo, assim, ó, que o vermelho remete à fome. Ou, por exemplo, se a gente quer numa arte destacar que é um ambiente mais gelado, a gente usa o azul. Como que eu sei que cor usar em determinada ocasião? Cada sociedade tem uma convenção, né? Uma convenção social a respeito do que cada cor significa. Então, no nosso contexto hoje, nós identificamos como o vermelho sendo uma cor ligada à alimentação, porque o vermelho é uma cor quente e ele está ligado a essa tradição cultural nossa das comidas quentes, das coisas feitas com calor. Então, ele tem essa gama conceitual ligada à ideia do alimento, até pela própria cor dos alimentos, dentro da nossa tradição. Então, se convencionou que o uso dessa cor traria essa sensação, essa memória ligada à fome. Então a gente sabe por uma convenção social. E aí, de forma rápida então, gente, vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Por exemplo, vermelho é o que remete à fome, a gente sabe que remete à paixão também, enfim. Mas aí o azul, para vocês que são profissionais da área, o que remete quando vocês utilizam um azul em algum trabalho de vocês? O azul é uma cor clássica, uma cor que está sempre presente, independentemente das temporadas. O azul é uma cor que a gente chama de crossover, então ela combina sempre com vários tons de pele, combina com vários ambientes. É uma cor que traz sobriedade, então a presença do azul é sempre tranquilizante, sempre muito boa nos ambientes. E eu acho que é importante falar também, até falando um pouco de coloração pessoal. Não sou especialista nisso, né, já dizendo aqui. Mas eu ouvi uma informação que eu achei muito legal, que o azul normalmente é a cor mais simpática com as pessoas, no sentido de que é difícil quem não fica bem de azul. Independente do tom, é uma cor muito democrática, assim, muito versátil. Independente do perfil, ou então até da parte estética, assim, mas ela funciona muito bem com basicamente todas as pessoas. Uma coisa interessante do azul é que é a cor que nós mais vemos durante o nosso dia, porque é a cor do céu. Então, a cor com que nós estamos mais habituados a ter contato são os tons de azul. Interessante, né?
Interessante. E aquela questão do preto e do branco? O preto realmente ele remete ao luto, ou eu posso usar em outras ocasiões também? Já o branco, não, é um negócio mais paz. Existe isso mesmo ou é uma crença? Bom, cada cor, o seu significado vai depender do contexto. Não é porque eu estou todo de preto que significa que eu esteja de luto. Eu preciso estar no contexto onde ele representa isso. Em muitas situações o preto vai representar não o luto, mas a sofisticação, dependendo do contexto onde ele vai estar. Então, a cor é muito contextual, depende muito da situação. Certo. Acho que para moda é a mesma coisa, assim, quando a gente fala falando do preto, por exemplo, ele pode tanto significar algo clássico, quanto ele pode significar algo sofisticado e noturno. Acho que aí vai muito da atitude de quem estiver utilizando, e aí quando a gente fala de moda, a gente fala muito das pessoas que estão usando e do estilo em si, e ao mesmo tempo da ocasião de uso. Então é difícil tu definir uma cor simplesmente pelo significado dela, sem estar fora, como o professor falou aqui, de um contexto, né? Entendi. Yuri, e já nesse assunto então de moda, a cor ela está sempre muito presente, né, nas criações, nas tendências. E aí eu te pergunto, a cor sai de moda? É difícil uma cor específica sair de moda. Então, assim, a gente falar o vermelho sai de moda, um pouco difícil. Agora, as nuances do vermelho podem sair de moda. Então, quando a gente fala, isso falando um pouco mais, assim, de senso comum, né? Para o verão, tons mais vibrantes ou então tons mais pálidos. Para o inverno, normalmente, tons mais sóbrios. E aí a tendência vai se atualizando conforme os portais, principalmente WGSN, dita, né? Mas é difícil uma cor específica sair de moda. Ela normalmente aparece como dentro da cartela, só que cada um com seus tons, adaptando a situação que a gente vive agora e também principalmente a estação do ano, assim. Certo. E aí eu queria saber então, Yuri, a gente que usa cores em todos os dias, nas nossas roupas, enfim, acessórios, como é que eu sei se essa cor ela é boa pra mim, se ela combina comigo, é pelo tom de pele? Como é que eu sei se eu estou vestindo uma roupa com uma cor legal? Assim, eu sou de um lado da moda que eu acredito que assim, qualquer pessoa fica bem com qualquer coisa, desde que tu esteja usando a roupa e a roupa não te usando, né? Eu acho que quando tem sempre aquilo que tu veste, tu pensa assim, meu Deus, isso é a minha cara. E isso é a tua cara exatamente por refletir tua atitude. Agora, quando a gente fala dessa parte mais de análise mais técnica de cor, existe o curso de coloração pessoal, o estudo de coloração pessoal, né, que se faz para analisar as cores de acordo com o perfil da pessoa, com a parte estética, né, com a parte visual da pessoa. Tem algumas técnicas dentro disso, eu vou te dizer para ti que assim, não vou conseguir citar todas aqui, mas, por exemplo, para saber se é tom quente ou tom frio, muitas vezes tu olha a parte da olheira embaixo do olho e dependendo do tom que tu coloca ali, um vai acentuar e outro vai anular. No que diz anular é disfarçar. A partir do momento que essa cor disfarça, anula, ou passa essa sensação de que diminuiu, é uma cor que combina mais contigo. Então, são feitos vários estudos, desde da cor do cabelo. Quem tem cabelo tingido pode influenciar muito nesse perfil. Tom de pele, cor dos olhos, a próprio dia a dia, o que costuma vestir, então tudo influencia. E é um estudo bem aprofundado, assim. É feito até um curso de especialização, mas para quem tiver curiosidade é muito legal, porque te dá um embasamento de moda. Mas eu incentivo muito as pessoas a usarem aquilo que gostam, assim. Legal, legal. E esse detalhe da olheira era algo que eu realmente não sabia. E eu achei muito interessante. Tem mais alguma dica sobre esse assunto assim que tu poderia dar? Porque eu acho que o pessoal vai gostar bastante. Tem uma outra parte que se diz que é assim, quando tu gosta muito de uma cor. Então, por exemplo, eu gosto muito de laranja. Mas é aquela cor que eu coloco, não fiz um estudo sobre isso ainda, né? Não entrei nesse curso. Mas é uma cor que eu coloco em mim e eu vejo que me apaga. O que normalmente é indicado quando essa cor não fica tão bem em ti? Usar numa parte não tão próxima ao rosto, porque o rosto é a parte principal da coloração pessoal. Então, usar num sapato, num acessório, numa parte de baixo, que aí não vai influenciar tanto nessa parte de harmonização, né, que se diz. Mas, eu não sigo muito, né, no caso, porque eu ainda não participei disso, eu uso laranja mesmo. Mas é uma dica bem importante, assim, às vezes a pessoa gosta muito de uma cor, diz assim, nossa, eu amo tanto o azul, mas eu não acho que eu fico tão bem. Joga para a parte de baixo, joga para um acessório menor, joga para um sapato que vai funcionar. Não, eu já vou correndo na hora que chegar em casa ver se
o rosa realça minhas orelhas e eu quero saber se eu vou continuar usando ou não, né? Porque assim, vamos usar esse benefício agora que a gente sabe, né? Usar a nosso favor. Pelo amor de Deus. Patrícia, e aí falando sobre ambientes, então, as cores, elas realmente ajudam a trazer um equilíbrio aos ambientes? De que forma que as cores podem facilitar na decoração, ambientação dos lugares, enfim? Influenciam totalmente os ambientes. Agora, com esse novo comportamento, pandemia, né, durante a pandemia e para o futuro, que as pessoas estão mais em casa. Então, antes a casa a gente só dormia praticamente, trabalhava, né, saía e depois no final de semana passeava. Agora não, a casa é tudo. É onde a gente trabalha, é onde a gente dorme, é onde a gente encontra os amigos, onde os filhos estão estudando, fazendo homeschooling, as pessoas também estão fazendo faculdades à distância. Então, a casa ela se tornou uma proporção tão grande, e aí a gente viu um movimento enorme nas reformas, né, na arquitetura, porque as pessoas querem se sentir bem dentro de casa. E as cores, elas são primordiais. O que a gente vê de movimento de cores? As cores estão mais confortáveis. Então, para os interiores, cores cremosas, que a gente fala. Então, cores pastéis, cores cremosas, cores que trazem conforto, equilíbrio. A pessoa passa muito tempo ali trabalhando e se divertindo. Então, cada ambiente vai ter uma cor que expressa aquela pessoa, onde ela trabalha, uma cor mais cremosa, uma cor mais calmante, onde ela se diverte, uma cor mais viva, uma cor que traz mais alegria. Então, as cores otimistas também vieram com tudo. Amarelo, né? Então, o amarelo é uma das cores do ano, né, pela Pantone, o Illuminating, um amarelo que irradia, um amarelo solar. E aí, para ambientes de lazer, para ambientes onde a gente encontra os amigos, churrasco, ele é uma cor bem interessante. Mas as cores, em geral, né, para cada ambiente, elas têm o seu papel. Ali, antes que tu perguntou do preto, do branco, o preto para a arquitetura, para os ambientes, é sempre muito sofisticado, muito minimalista, muito atemporal. Ele quase nunca representa algo mais triste, né? Hoje, também com a pandemia, ele gera mais introspecção, um pouco mais de introspecção. As pessoas estão olhando mais para dentro, então os ambientes escuros também estão vindo com tudo. Esse detalhe, por exemplo, das cores escuras estarem mais presentes em móveis, em decoração, é uma tendência, porque a gente vê assim, ó, que hoje nas novas decorações e a gente vai na casa de alguém e aí uma casa que foi recém-reformada, enfim, uma casa nova. Aí tá lá um rack preto, um outro móvel cinza. E antigamente a gente via só mesmo, era aquele branco, um tom de creme, até mesmo o verniz, né, que chama. Essa coloração mais escura é uma tendência? Sim, é uma tendência, porque o minimalismo está bem alto nos interiores. Hoje o menos é mais. As pessoas estão pensando muito mais na hora de comprar. Então elas estão comprando com mais sabedoria, estão comprando objetos mais perenes. E o preto veio com tudo para objetos, né, para o mobiliário também. Patrícia, acho que é até legal para complementar assim, duas informações que eu acho que transgridem a área da decoração e que vai além. Um que tu comentou agora das pessoas estarem mais conscientes de compra e desse minimalismo. Para o inverno 21 agora, o W e as tendências falam muito de uma cartela versátil, uma cartela temporal e uma cartela que ela não seja cansativa. E isso mostra muito, por exemplo, tu falou dos tons cremosos, e na moda vem um crescente de variantes do preto e do branco. Então o contraste ele não está tão em alta, mas sim crescentes de tons de cru, de areia. Agora para o inverno o camel vem crescendo muito como variantes desses tons neutros, só que são tons mais confortáveis e menos contrastantes. Então ele traz muito essa ideia de conforto e atemporalidade, assim. Então a gente entende como um comportamento um pouco maior. Engraçado como isso influencia e às vezes a gente nem sabe, né? Eu até queria realçar mais isso, Patrícia. Por exemplo, então, vou eu construir uma casa. Vou optar, então, nos quartos em tons mais claros, mais leves, e até ambientes de trabalho. Já na cozinha, por exemplo, eu já posso botar um tom mais alegre, já que é algo mais vivo. É isso, assim, o caminho. Exatamente. Então, dependendo do ambiente, você usa e abusa das cores a seu favor.
onde você passa mais tempo, essas cores mais calmas, mais tranquilizantes. E a cozinha, o pessoal está passando muito tempo na cozinha, então está cozinhando mais em família, está ficando mais em casa. E aí as cores de objetos, utensílios de cozinha estão vindo super vibrantes, amarelos, laranjas, vermelhos, azuis, otimistas, justamente para trazer essa vida para a cozinha. E revestimentos também. Revestimentos mais coloridos, super, dá para usar na parte de cozinha e de lazer também. Beleza, Casteller. Cores para homens e cores para mulheres, existe ou não existe? Nossa, isso é polêmico, hein? É bem polêmico. Já fui na pessoa certa, então. A cor, ela tem uma associação muito forte com a questão do gênero na nossa sociedade. Isso é muito marcante ainda, que você tem cores que representam aquele gênero específico. Então, para muitas pessoas, existem cores de homens e mulheres, onde o homem deve usar certas cores e a mulher outras. Mas eu sou do time do Yuri, que a pessoa deve usar aquilo que ela gosta. Né? Independente do gênero, ela deve usar a cor com a qual ela se sente bem. Então, para mim, pessoalmente, não tem cor de gênero. Mas, num contexto social, para quem trabalha, por exemplo, com design, é sempre importante considerar, porque muitos consumidores ainda consomem pensando deste modo. Ainda é um senso comum, né? Ainda é um senso comum. Então a gente tem, por exemplo, a tabela dos tons de azul muito associado ao masculino. Se for azul e preto, né, com a composição, que tem essa composição muito ao masculino. Já o feminino, os tons de rosa, até vermelho, as cores mais alegres, mais associadas ao feminino, e as cores mais sóbrias ao masculino. Ainda tem muitos consumidores que compram, na verdade, pensando desse modo. Yuri, qual a tua opinião sobre o assunto? Concordo 100%, tá, gente? Como eu comentei antes aqui, cada um usa o que quer. Mas, falando de moda, num geral, a moda hoje está muito mais democrática. A gente vê muito essa quebra de tabus e quebra de regras na moda, onde o que eram padrões masculinos entram no mundo feminino, onde os padrões femininos entram no mundo masculino, e isso vem crescente muito forte, com inclusive uma tendência do WGSN, que é a parte de inclusão, e quando se fala de inclusão tem muito a ver com isso, e também da parte de moda sem gênero. É uma tendência que está crescendo super, de marcas que fazem roupas para pessoas. E quando se fala para pessoas, é para quem quiser usar. Então, hoje, na verdade, até tem uma coisa que eu não concordo muito, que o sem gênero traz peças oversized, normalmente, então, em tamanhos maiores. Calma aí. Peças o quê? Oversized. O que seriam essas peças oversized? Normalmente são peças que não estão dentro... Normalmente as peças são construídas, né? Para padrão de corpo 1,75, tal. Tem toda essa questão de padronização. E o oversized, ele traz os tamanhos maiores. Então é ombro deslocado, a caixa dela vai ser um pouco mais reta, a peça não vai ser tão justa. Está muito associado ao streetwear ainda. Então são peças mais largas, vamos dizer assim, de modo geral. E a moda sem gênero hoje ainda traz muito isso. Peças mais confortáveis, peças mais neutras e oversized. O que eu acredito que vai ser o futuro, na verdade, vai ser essa quebra de padrões de roupas, onde qualquer pessoa vai usar aquilo que quiser. Então, sim, um vestido midi, ele pode ser usado por um homem. Esse é o futuro da moda, eu acredito, sim, né? Vai ter os movimentos mais clássicos, que a gente vê ainda muito crescente, então com a volta dos babados, com a volta dessa moda mais clássica de décadas anteriores, mas ao mesmo tempo que isso cresce um contramovimento, que ele é muito mais libertador, assim, e que ele traz essas novas propostas de roupas que eu acredito totalmente para o futuro. Patrícia, eu quero saber de ti, então, essa questão de cores para homens e para mulheres. Existe também na parte de decoração? Como é que funciona? Existe. Antes era mais, né? Antes um rosa era associado só a um lavabo feminino, a um quarto de menina. Hoje em dia não, a gente já vê a adesão maior, por exemplo, da cor rosa, para outros ambientes que não são só femininos. Mas ainda há, assim, uma diferença, né? Claro que está ganhando espaço, mas as cores sem gênero estão super em alta. Então, a cor Butter, que é uma cor manteiga para 2021 e 2022, essa cor manteiga amarela cremosa, né? Um amarelo sem gênero, um amarelo que traz o conforto. Então, tá super para os interiores, acho que para a moda também. Total. O verde também é uma cor sem gênero. Então, o amarelo e o verde, um verde jade,
É um verde precioso, um verde que combina muito bem com os dois estilos. Então, todo mundo está usando e abusando na parte de interiores e arquitetura essas cores mais sem gênero, que são associadas também ao conforto. Legal. A gente está falando muito sobre que a cor tal está em alta, que a outra cor é tendência. E quem é que cria essas tendências? Como é que eu sei qual é a cor que está em alta? Eu acho que as tendências, há muito tempo atrás, elas eram, falando de moda principalmente, né? Elas eram ditadas principalmente por quem estava na elite. Então eram pelas marcas que desfilavam nas passarelas e lançavam todas as tendências e aí desdobrava para o mundo. Hoje a gente tem um movimento duplo, que ele tem um nome para isso e eu esqueci, desculpa professor, mas que ele fala muito da nascente das tendências de quem está em cima, então de quem tem mais visibilidade, e aí a gente fala sim de passarelas, a gente fala dos desfiles de moda que agora estão acontecendo também, mas a gente fala de tendências que nascem das pessoas, então que nascem do dia a dia. E aí vai desde uma pessoa que postou uma foto no Instagram, usou uma faixa amarrada na cintura e todo mundo começou a usar, até comportamentos um pouco mais amplos, assim. Então, quando a gente fala que, claro, né, hoje tem portais especializados que fazem pesquisas sobre tendências e trazem esses relatórios para a gente, como o WGSN, né, que a gente comentou aqui. Mas acho que hoje, quando a gente fala de nascente de tendência, da onde elas partem? Vem dos dois polos. Então, eu posso ser um criador de tendência, assim como a Dior é uma criadora de tendência. Então, principalmente para moda, isso vem dos dois lados. Assim. Então, quer dizer que muitas vezes a moda se baseia na vivência, no consumo das pessoas. E Total. Como a gente pensa que muitas vezes é o contrário, que a gente se baseia em grandes estilistas, enfim, muitas vezes eles se baseiam na gente, é isso? Exatamente. É a identificação das necessidades das pessoas e até a identificação de coisas que surgem naturalmente e transformar isso em moda, assim. E isso é muito legal, porque isso traz toda a democratização que eu já comentei, que tem acontecido muito da moda, e é onde qualquer pessoa se sente pertencida, né? Porque antes de falar de moda era muito assim, é a rica que paga 20 mil na bolsa, ela gosta de moda. Não, eu compro roupas de fast fashion e eu tenho um estilo próprio e eu gosto de amarrar meu cadarço por cima da calça, eu também lancei moda. Então, acho que isso que é o mais importante falar, assim. Desde o que a gente falou das cores até agora de tendência, é muito do ser democrático, das escolhas próprias, da inclusão. E isso, para mim, é um caminho que não tem mais volta. Ok, e aí eu te pergunto, então, a pergunta que não quer calar. Qual é a cor para o ano de 2021 na moda? É separado por estação? Como é que vocês definem isso? Tem várias fontes de pesquisa, assim, né? Então, quando a gente fala do WGSN, a Patrícia comentou do Illuminating, desse tom de amarelo, e tem o cinza também, né? Que é o Ultimate Grey. E até falando nisso, eu queria trazer um ponto aqui que eu acho que é bem importante. Uma tendência que a gente tem visto crescer muito são o contraste das paletas naturais. Então, é desses tons terrosos, desses tons da natureza, que eles vêm como uma proposta de reconexão, principalmente nesse momento de pandemia, em que a gente está preso dentro de casa. Então, essas cores naturais vêm com essa pauta de reconectar com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é real, em contraste com os tons fantasia. Então, quando a gente pensa nessas cores da Pantone, elas têm muito significado, porque elas trazem um tom natural para tu trazer aquilo que é natural, aquilo que tu sente saudade, e ao mesmo tempo traz o amarelo como algo revigorante e como um escape. Então, o W fala muito sobre isso na WGSN. Principalmente para o inverno, o outono e inverno 21, 22, ele fala da mescla dos tons fantasia com tons terrosos, que é onde a gente consegue misturar a fuga do real com a reconexão com o real. E o WGSN, até quando lançou o amarelo e o cinza como as cores do ano, eles falaram que é a união de forças para criar algo melhor. Então, acho que isso faz todo sentido, assim. Amarelo e cinza, então. Isso aí. Vamos ficar ligado aí. E só para quem está nos acompanhando entender, o que é a Pantone, que muita gente fala, a cor do ano da Pantone é tal. O que é a Pantone? Quero uma ajuda da Patrícia aqui. A Pantone é uma empresa que já está há mais de 50 anos no mercado. É uma empresa especializada em cores, sistemas de cores. Ela faz uma varredura mundial, analisa os comportamentos e daí ela tira as cores, né, que são as famosas cores do ano.
mas ela tem uma sistemática de cores, de papel, né? Ela garante que aquela cor se perpetue, aquele código de cor, em todas as aplicações industriais, de moda, papel. Então, ele tem um sistema... Uma padronização. Uma padronização, um sistema de códigos que faz com que se mantenha as propriedades da cor independentemente de onde ela vai ser aplicada. A Pantone, ela dita, sim, as tendências de cores. E aí, esse ano, ela, pela primeira vez, trouxe uma dupla de cores. Sempre foi uma cor só. Sempre foi uma cor do ano. E esse ano foram as duas cores. Que é como o Yuri falou, né? Que trouxe a luz do sol, o amarelo, do Illuminating, com o cinza, que é da solidez de uma rocha. Então, as duas se complementam. Uma equilibra a outra. E aí, para a parte de interiores, o amarelo a gente usa um pouco menos. Usa mais o cinza, que é um cinza neutro. É um cinza que não é nem quente nem frio. Um cinza que é longevo, então não cai de moda, né? A pergunta que tu fez antes. Então, um cinza que é mais perene. E o amarelo traz essa vivacidade, essa alegria do sol. Amarelo bem vivo mesmo. E a Pantone é uma líder, sim, em tendências e guia diversos segmentos de materiais. E até complementando ali o que tu falou, qual a tendência de cor desse ano? A gente fala de estação, mas acho que a gente tem que sim olhar para esse comportamento que ele vem acontecendo independente da estação, que é dessas cores sim, mais versáteis, mais atemporais e mais confortáveis. Então, para o inverno, agora inverno 21, tem os tons de vermelho, os tons de verde oliva, azul marinho, o tom de laranja aparece também, mas são todos tons mais sóbrios, eles não são tons tão vivos. E a crescente dos substitutos do preto e branco, né? O cru, o butter, o camel agora é muito forte no inverno, que é esse marrom um pouco mais amanteigado, quase um caramelo, assim. Como essa crescente e realmente desse estudo de comportamento, das pessoas precisarem de conforto e precisarem de algo mais atemporal. Então tá, gente, a gente já viu que as cores do ano podem ser usadas então na moda, nas ambientações. Casteller, eu quero saber de ti, eu posso usar essas cores do ano, elas valem para tudo, para todos os setores? Como é que eu sei isso? Cada setor tem uma especificidade, né? Ele vai ter as suas demandas técnicas que permitem ou não produzir aqueles tons, mas de modo... E também tem a questão do cliente, que ele vai ter uma necessidade para o seu ambiente. Eu não posso, por exemplo, num design de interiores, sair jogando amarelo à torta direita, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Se eu for fazer um produto, eu tenho que saber onde esse amarelo vai estar, em que tipo de produto ele está, se ele vai estar no revestimento cerâmico, se ele vai estar no tecido do sofá, se ele vai estar nos objetos de uso cotidiano. Então, assim, pode, mas deve-se tomar muito cuidado com essa cor, né, com o seu uso, porque sempre tem que pensar, se eu for fazer um revestimento cerâmico amarelo, eu tenho que saber que eu posso ter objetos amarelos também, então isso pode sobrecarregar o ambiente e eu perder o objetivo final do meu produto, que é estar ali e ter uma aparência própria dele também. Então pode, mas sempre tomando-se muito cuidado com a forma que ele é usado. Fica a dica então, né? Tomar cuidado aí pra gente acabar não errando. Nosso papo tá muito bom, mas a gente já vai se encaminhando pro final. Eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui, com certeza contribuíram muito para que a gente consiga entender pelo menos um pouquinho, né, desse universo que é as cores. Rodrigo Casteller, muito obrigado pela participação. Felipe. Pode fazer as suas considerações finais. É muito bom reencontrar os meus ex-alunos. Fazia tempo que eu não conversava com eles. Foi um prazer participar desse momento e ver o desenvolvimento pessoal deles como profissionais e poder transmitir um pouco do que a gente tem de conhecimento aqui na instituição. Yuri Gomes, considerações finais. Obrigado pela participação aqui no nosso Conect-nos. Muito obrigado também. É muito nostálgico estar de volta aqui na SATIC. Nem parece que faz 5 anos, parece que eu estava aqui ontem entrando aqui para estudar. E espero que tenha sido proveitoso o que foi trazido aqui. Acho que de modo geral fica a dica que cor é para todo mundo, não tem regra aqui. E quem quiser buscar mais especializar vale muito a pena, porque como a gente falou, a cor tá no dia a dia, assim. Então, valeu, gente. Patrícia Zanivan, muito obrigado pela participação. Faça aí as suas considerações finais. Agradeço muito o convite, eu gostei muito desse papo, é legal, muito legal falar sobre cores, a gente ficaria aqui conversando horas e horas, porque as cores nos expressam, né, quem nós somos, os ambientes que nós vivemos, e agradeço o convite. A gente é que agradece, então,
Rodrigo Casteller, Yuri Gomes, Patrícia Zanivan, aí falando sobre cores, e todo mundo agora já sabe, cinza e amarelo são as apostas para o ano de 2021. A você que nos acompanhou, muito obrigado e até a próxima.